Olá, eu sou a Mirella e a primeira coisa que eu fiz no trabalho foi enviar os dados que o jogador selecionar para a página de jogo. Então eu pego aqui os valores que ele seleciona e eu envio para a página de jogo pela URL. Aqui o jogador vai escolher o modo de jogo, o tamanho do tabuleiro e ele aperta em jogar e vem aqui pela URL para cá para conseguir calcular o tamanho do tabuleiro e a quantidade de cartas, que é calculada aqui com as informações que foram enviadas pela URL. Outra coisa foi fazer o baralho de cartas, então eu coloco todas as imagens juntas e aí eu embaralho, porque são 32 imagens ao total, então na 8x8 não precisa embaralhar, mas nas outras eu tenho que embaralhar, porque senão sempre vai vir as primeiras para cada tabuleiro. Aí eu faço aqui, eu duplico as imagens para ficar os pares e eu embaralho de novo, para aí sim ficar embaralhado para o jogo mesmo, para o jogo em si. Aqui nessa parte eu vou colocar as imagens no tabuleiro e colocar algumas classes para ficar bonitinha. E aqui é a parte de clicar, então quando eu clico numa carta, ele vai adicionar essa classe aqui virada, que vai mostrar a parte da frente da carta, a parte da figura em si. Oi, meu nome é Dandara e no nosso jogo eu fiquei responsável pela criação da lógica central que acontece depois que o jogador clica nas cartas. Para isso eu parto do trabalho desenvolvido pela Mirella, que já me entrega um tabuleiro dinâmico com todas as cartas geradas, um evento de clique que identifica qual carta foi virada e as variáveis que armazenam a primeira carta e a segunda carta de cada jogada. A parte principal da minha implementação é a função verificar par. Ela é chamada a cada duas cartas viradas e executa algumas tarefas. A primeira coisa que a função faz é incrementar o contador de jogadas, e isso garante que o jogador sempre tenha um feedback de quantas tentativas ele já fez, e o passo seguinte é a verificação em si. Para saber se as cartas são iguais, eu acesso o atributo SRC da imagem da frente de cada uma das duas cartas, e se as strings do SRC forem idênticas, o código entende que encontramos um par. Quando um par é encontrado, eu adiciono uma classe CSS chamada combinada às duas cartas. E essa classe é fundamental, pois ela serve como uma trava, impedindo que essas cartas sejam clicadas novamente no futuro. Além disso, eu incremento uma outra variável, a pares encontrados, que ela vai ser importante para a condição de vitória. E por fim, as variáveis primeira carta e segunda carta são resetadas para null, preparando o jogo para a próxima jogada. Caso os sources sejam diferentes, eu uso a função setTimeout para criar um atraso de 1 segundo, e esse tempo é importante para a jogabilidade, pois permite que o jogador veja a segunda carta e memorize sua posição. Após a segunda classe virada, é removida de ambas as cartas, fazendo com que elas voltem à posição original, e as variáveis de controle também são resetadas. Para determinar o fim do jogo, eu precisava saber quantos pares existiam no total e quantos já haviam sido encontrados. A variável número de pares já era fornecida pelo código da Mirella, e como eu mencionei, eu criei a variável pares encontrados, que incrementa a cada acerto. Então, toda vez que um par é encontrado, eu faço uma checagem simples. If pares encontrados é igual ao número de pares. Se for verdadeiro, significa que todos os pares foram combinados e o jogador venceu. Inicialmente, a vitória era anunciada com um confirm padrão do navegador, que era funcional, mas quebrava completamente a identidade visual do nosso jogo. E para criar uma experiência mais imersiva, eu substituí ele por um pop-up. Então, primeiro eu adicionei a estrutura diretamente no jogo.html, contendo um overlay de fundo, a caixa do modal, uma imagem, um texto de vitória e 2 botões. Em seguida, no CSS, eu estilizei todos esses elementos para que seguissem a paleta de cores, a fonte pixelada e as bordas do restante do jogo. E por padrão, o pop-up fica invisível usando o display none. Finalmente, alterei o JavaScript. Então, ao invés de chamar o conform, o código agora adiciona uma classe visível ao overlay do pop-up. A classe altera o display para flex, fazendo o modal aparecer. E os botões jogar de novo e sair receberam seus próprios event listeners, que redirecionam o jogador da página de configuração para a página inicial, respectivamente. Oi, eu sou a Beatriz e no nosso jogo eu fiquei responsável por programar o cronômetro do modo contra o tempo e avisar quando o jogador perder, que no caso vai ser quando o cronômetro zerar. Na página HTML eu fiz o aviso de derrota
E eu parti do código feito pela Dandara para ficar semelhante ao aviso de quando a pessoa for vencer. Então aqui nós temos o aviso. Agora no JavaScript eu fiz uma função para definir o tempo baseado no tamanho do tabuleiro. No caso eu me baseei por segundos por par de carta. Eu coloquei 10 segundos por par. Em seguida eu criei 3 variáveis, o intervalo de tempo, o tempo restante e uma para armazenar quando o jogador escolher o modo contra o tempo. Em seguida tem a função para formatar o tempo em minutos e segundos. Eu usei o match.floor para arredondar os minutos e os segundos. E em seguida eu calculei os segundos e por último eu formato eles aqui. Então ele, quando os números tiverem menos que 2 dígitos, ele coloca um zero. Então, por exemplo, se for 5 segundos, ele vai colocar um zero na frente. Agora são as configurações do aviso da derrota. Então, por exemplo, quando ele clicar no botão de jogar novamente, ele vai enviar para a página de configuração do jogo. Quando clicar no botão de sair, ele vai enviar para a página inicial. Depois tem a função iniciar o tempo para iniciar o cronômetro ou para fazer ele parar e mostrar o aviso de derrota. Então, por exemplo, se o tempo restante for maior que zero, ele vai diminuindo esse tempo restante de 1 em 1 e vai exibindo na tela, usando a função formatar o tempo para deixar o tempo formatado. Caso contrário, ele vai limpar o intervalo de tempo, ele vai limpar o cronômetro e ele vai exibir o aviso de derrota. Por último, tem o if para ver se o jogador escolheu o modo contra o tempo, então ele calcula o total de pares de cartas, o tempo restante e em seguida ele chama as funções. Então ele chama primeiro a função para definir o tempo inicial, em seguida para formatar o tempo e por último a função de iniciar o tempo. Olá, tudo bem? Eu sou o Adriano e agora eu vou apresentar minha parte do trabalho de Prog Web, que nessa etapa consiste em fazer a aplicação de JavaScript, ou seja, deixar o nosso jogo funcional. Para isso, nós temos que ir para o nosso código, mostrar onde que eu mexi no HTML, que foi primeiramente colocando os botões de trapaça, ou seja, ativar e desativar, com seus respectivos IDs, e dentro do código JavaScript, primeiro eu coloquei uma variável para saber qual estado que vai estar a trapaça, se ativa ou desativa ou desativada. Aqui eu vou pegar o elemento e colocar um ouvinte para saber se vai ser clicada no botão da trapaça, e caso seja clicado vai colocar a trapaça ativa como true e vai pegar todas as cartas do tabuleiro. Caso elas não estejam combinadas, a gente vai colocar a classe virada, que daí elas vão virar. Aqui eu tenho um ouvinte no botão de desativar, que vai colocar a trapaça como falso, ou seja, a trapaça ela não vai estar ativa, e vai pegar todas as cartas e virar aquelas que não foram combinadas, vai deixá-las para baixo de novo. Eu coloquei também, eu modifiquei, cadê esse trecho aqui no código, porque se a trapaça ela estiver ativa, a pessoa ela não vai poder combinar as cartas. Então, se for true, vai dar um return, vai ser verdadeiro, então vai dar um return e ele não vai conseguir juntar as cartas. Ele só vai conseguir fazer isso caso ele ative de novo o botão de desativar. Bom, a parte do trabalho é essa. Espero que tenham gostado.